É Dia das Mães. Já comprou presente da sua mãe? Compra presente. Eu já me dei de presente pra minha mãe. Uma vez. Eu botei um lacinho na cabeça e um negocinho assim, de Marina para Cláudia. Cara de pau, né? As pessoas, porque a gente fala dessas, mas a gente tem essa situação, né? Teve um ano que eu dei xuxinhas pra minha mãe. Eu dei um pacote de xuxinha pra minha mãe. Ela achou lindo. Mãe tem essa coisa, né? De achar tudo meio lindo. Por um tempo, né? Depois que a gente cresce, ela pelo Aí contrário. tá tudo errado. A gente pensou pra gente falar da nossa mãe, das nossas mamães. A gente tem duas mamães que são bem parecidas, né? A gente tem essa situação assim de a gente ser a imagem especular da mamãe, que é uma cara da mamãe e outra cara da mamãe também. Eu acho que mãe tem uma coisa assim muito... as mães no geral são meio todas parecidas, né? Dizem que quando você vira mãe, você ganha um manual, né? Que você tem aquelas frases que você tem que falar. De repente deve ter um programa de pontos, né? Um programa de pontos. A cada frase que você fala, você vai ganhando pontos em algum lugar. Porque é incrível, né? As mães fofinhas, né? Que não são as nossas. As mães escaralhadas, que são as nossas. Eu vi outro dia no Facebook que era um negócio assim. As pessoas pedindo 10 reais pras mães. Aí a mãe falando, poxa, meu filho, eu não tenho. E a minha mãe, quando eu peço 10 reais, só se eu tirar do meu cu, né? A minha mãe é assim. Essa é a minha mãe. Então vamos fazer as apresentações. Mamãe, nome de mamãe é Ana Lúcia. Ficha. Nalu, ela é o tipo de mãe que ela te frustra, porque ela frustra todas as expectativas daquilo que as pessoas esperam que uma mãe faça. A mãe da Marina também, tá? A minha mãe não cozinha, a minha mãe não faz nada, entendeu? A minha mãe, inclusive, é a rainha imperatriz da casa. A minha mãe, ela chega do trabalho, ela senta, põe o pezinho pro alto e meu pai vem com um prato de comida pra ela. Esse é o meu objetivo de casamento, é esse. Não, mas o objetivo de casamento de todo mundo é o casamento dos meus pais, porque meu pai é meio que o escravo da minha mãe. A minha mãe é muito foda, porque a minha mãe, ela é um exemplo. Ela é um exemplo do famoso não sou obrigada. A minha mãe me ensinou que eu não sou obrigada a absolutamente nada só porque eu sou mulher. Eu lembro que houve uma discussão há anos com o meu querido irmão que minha mãe não fazia tal coisa. E aí minha mãe falou pra ele procurar na Constituição aonde ela era obrigada a fazer aquilo pra ele, porque até onde ela tinha visto, ele tinha 2 braços, 2 pernas, 2 mãos. Ele não era uma criança deficiente e, portanto, ela não era obrigada a fazer qualquer coisa pra ele. Ela era obrigada a manter ele vivo, o que ela fazia. É um exemplo profissional pra mim, porque a minha mãe é do tipo de pessoa dentro da profissão dela, que ela se interessa por... Ela nunca para. Acho incrível o quanto ela é apaixonada pelas profissões dela, né? Porque minha mãe é engenheira e professora. Como ela não tem medo de qualquer que seja a idade dela, né? Porque minha mãe já não é mais nenhuma criancinha, visto que ela tem uma filha de 22 anos. 28? Nossa, eu ia falar que 22 foi esse, Tatiana? Tempo? E isso não para ela se ela tiver que mudar o que ela tá fazendo pra fazer o que ela quer fazer. Claro que ela pode fazer isso porque ela é uma mulher altamente qualificada, altamente escolarizada, também tem, né? Não dá se minha mãe fosse empregada doméstica, se ela ia poder estar mudando a porra toda, claro, vamos colocar as coisas em contexto. É uma mulher da classe média alta no Rio de Janeiro. Ela não tem medo de mudar, ela não tem medo de colocar a cara dela tapa, isso na vida profissional dela. E na vida pessoal é isso, ela me ensinou que eu não sou obrigada a nada nessa vida. Eu acho que no nosso caso, né, porque são mães e filhas, eu acho que nem todas as mães e filhas se dão bem, e nem acho que todas as mães e filhas são amigas, mas eu acho que quando dá certo, é bem legal. Dá muito certo, que é o nosso caso. É uma parada bem bonita, assim, de vida. Eu gosto também. Minha mãe é Cláudia. Cláudia Maria. Cláudia Maria. Nossa, minha mãe é muita coisa. A minha mãe é aquela mãe muito clássica do tipo, faz almoço, vê se você tá comendo bem, se você não tá se alimentando vai ficar doente, leva o casaco. Minha mãe é muito dessas. Tá tendo tiroteio lá em Vargem Grande, você vai sair mesmo? Mora em Copacabana. Minha mãe é muito assim. Ao mesmo tempo, ela é atípica porque ela é muito minha amiga. E nossa amiga, né? Tipo assim, ela senta, bebe vinho, conversa. E eu acho que uma das coisas... A minha mãe não me ensinou esse tipo de coisa no sentido de... Minha mãe não era feminista, né? E, na verdade, isso não é um demérito. Eu acho isso muito lindo, porque à medida que eu fui crescendo, ela foi entendendo várias necessidades da gente juntas enquanto mulher na sociedade. E a gente meio junta, em conjunto com outras mulheres, né, até a Tatiana se inclui nisso, conseguiu construir uma visão diferente de mundo. E a gente conseguiu fazer essa troca de que minha mãe é uma mulher... Além de minha mãe ser uma pessoa antiga, no sentido da palavra mesmo, né, porque é outra geração, né, diferente da gente.
Ela nasceu no sul, no interior. Minha mãe teve uma vida super sofrida, perdeu o pai. Enfim, aquela vibe, né? Teve que se virar sozinha, foi emancipada. Então, ela é um grande exemplo pra mim nesse sentido de independência. Minha mãe é muito forte. Cara, minha mãe, quando eu tinha 8 anos, ela me botou no braço e me trouxe pro Rio de Janeiro, cara, assim, eu e ela. E admiro muito isso, graças a Deus ela fez isso, um beijo, mãe. Mas assim, eu acho que isso é um ato de muita coragem, porque eu não sei se eu faria isso com um filho de 8 anos, né? Com todo o conforto que você tem na sua cidade, com o pai, com tudo. Enfim, e foi muito legal construir tudo isso com ela, porque hoje a gente senta e conversa sobre feminismo, sabe? E ela tem posições, né, diferentes de, sei lá, 10 anos atrás, como ela foi criada assim, né, imagina, uma pessoa de interior, uma apresentadora de televisão, numa empresa de homens, né, e, enfim, e a gente sabe o que isso significa. Então, a minha mãe é uma pessoa muito batalhadora, assim, ela é cozinheira, ela é astróloga, então ela sempre tem uma coisa pra te contar do planeta que tá regendo, do signo, do não sei o que, e ela é muito parceira, assim, que é uma coisa que eu acho que é uma grande sorte, que ela tá sempre comigo. Se eu precisar dela, assim, ela é tipo amiga mesmo, né? Vamos resolver, vai dar tudo certo. Ela tá sempre me botando pra cima. E isso é muito legal. Eu acho que essa é a melhor parte de ter mãe e ser uma filha mulher e se dar bem. Que, de alguma maneira, é sempre uma pessoa que tá ali por você mesmo, né? Não que os pais não estejam, mas é diferente. É uma coisa mais... É uma confiança 100%. É uma coisa, assim, que eu sei que pode acontecer qualquer coisa, que vai dar tudo certo. Eu tenho uma criação bem tradicional no sentido de papai e mamãe casados, meu pai... Assim, nesse sentido, tá, gente? Que no resto, puta que pariu. Papai e mamãe casados, meu pai sempre foi um pai presente, incluindo na paternidade. A minha mãe sempre foi uma mãe que exigiu paternidade do meu pai. Bastava ele estar ali olhando pra cara da gente. Então meu pai foi muita festinha da escola, meu pai foi muito médico. Até no sentido mais prático, era meu pai que fazia merenda, meu pai que fazia o almoço. Mesmo tendo um pai presente, com mãe sendo... né? É diferente. Principalmente acho que porque a gente é muito parecida com as nossas mães, assim. Se você se visse daqui a alguns anos, o que você poderia ser daqui a alguns anos, então acaba sendo sempre uma amizade que tem essa relação de uma pessoa que tem uma parte de você ou você é uma parte da pessoa. A gente tá dizendo, eu tô falando isso porque é a minha experiência, né, da minha mãe ser minha mãe biológica, mas não acho que isso não possa acontecer sim. com mães de criação, mães né? de criação. Claro. Acho que hoje, ainda hoje, as mães ainda têm a maior responsabilidade emocional com relação à criação dos filhos. E você sabe que eu acho que a pior parte, que eu não acho que seja necessariamente uma coisa ruim, mas eu acho que a pior parte disso que isso na verdade é uma coisa que me assusta muito na ideia de ser mãe, é que eu vou deixar de ser uma pessoa pra ser mãe. E eu não tenho, veja bem, tem gente que sonha com isso e que é um objetivo de vida, e eu acho isso super bonito. Entende? Eu acho que tem uma coisa da obrigatoriedade. Minha mãe se incomoda de ser vista só como isso. Geralmente é vista como uma mãe incompetente. Incompetente? Ela tem muita culpa. Ela sempre... Eu acho que uma das maiores lições que ela me ensinou, que justamente também falei isso, dela não ser obrigada, é que ela não é... Ela sempre mostrou pra gente que ela não era só mãe da gente, que ela era uma pessoa. E que por ela ser uma pessoa, ela além de ser mãe da gente, ela era várias outras coisas. Ela era mulher profissional. Isso é difícil, Bessa, né? Você ter essa clareza. Agora não tem um tempo, um canal da Real Modern, né? Uhum. A gente até meio que descobriu junta, que eu acho que é absurdamente sensacional, cara. Uma pessoa falar claramente as dificuldades de você ser mãe, nos momentos que você não quer ser mãe, nas cobranças de ser mãe. Tem muito isso de você vai numa festa, né? Eu vi muito isso acontecer. Você não levar a criança, mas... Cadê o fulano? Cadê o fulano? E eu acho que isso deve ser muito difícil de administrar emocionalmente. Sim. Você recuperar a sua vida. Mesmo pra quem tem a clareza. Mesmo pra quem tem a clareza. Exatamente, que é por isso que a minha mãe tem muita culpa. Muito embora as coisas elas tenham prioridades, tá? Ela é uma pessoa e ela várias outras coisas, mas ser mãe sempre foi a prioridade. E várias vezes ela foi culpada, entendeu? Por outros não ser integralmente mãe. E eu nem acho que ela deveria ter sido. Eu acho que minha mãe foi uma mãe maravilhosa. Tá, você vai ligar pra ela e falou que quebrou o dedo, e ela vai falar: puta que pariu, é domingo, seu filho da puta, não tem nada aberto, vai me dar um trabalho do caralho. Mas vai dar 10 minutos depois, ela vai ver que você tá com dor, ela vai te dar um colinho. Que a minha mãe é dessa. Minha mãe dá um colinho, não. Acho que é isso que a gente tem que pensar enquanto filho, né? Já que a gente não é mãe. Eu acho que valorizar muito essa figura. E eu acho que a gente
No nosso caso, se sim. vocês acompanham o canal, vocês sabem que a gente é apaixonada pelas nossas mães, como exemplo, como ombro, como tudo. Eu acho que é isso, valorizar, né? Porque ser mãe deve ser, sério, deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo, assim. Não só pela atividade de fato, né, ser mãe, mas porque ser mãe vem com diversas cobranças externas. Muito. Entendeu? Como era meu pai era lindo porque ele tava na festinha do colégio, mas o meu pai estar na festinha do colégio significava que talvez a minha mãe não estivesse na festinha do colégio também, então a minha mãe era incompetente. Porque se o meu pai estivesse trabalhando e a minha mãe estivesse na festinha do colégio, tudo ótimo. Agora, se meu pai tá na festinha do colégio e minha mãe tá trabalhando, e aí a minha mãe é uma mãe incompetente. Termina isso, sem querer. Eu acho que isso é uma das coisas, uma das grandes lutas do feminismo, porque eu acho que isso é o mais difícil de você combater e é o mais inconsciente. Eu acho que a gente pensa, né? A gente não, mas as pessoas pensam, pô, mas por que será que essa mãe não tá aqui? Porque que absurdo. A própria romantização da maternidade, como é padecer. Gente, não dá. Padeceu no paraíso significa que você já morreu. Não importa se você foi pra porra do paraíso e tá olhando pra cara de Deus. Significa que vai ser difícil. Que realmente eu acredito que seja uma das coisas mais maravilhosas da vida, assim. Ter um filho deve ser. Eu acho que ter um filho deve ser uma emoção completamente diferente de todas as outras que você já sentiu na sua vida, porque se tem uma coisa que é pra sempre, é filho. De uma conhecida nossa até falou uma vez que filho é que nem tatuagem na cara. Não dá pra você esconder. Então eu realmente acredito que deve ser uma das coisas assim mais maravilhosas, ao mesmo tempo que é uma das coisas mais assustadoras. E tudo bem ser assustador, e eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa responsabilidade emocional das nossas mães. Primeiro, elas não fizeram aquele filho sozinho, e mesmo as mães solo, elas são solo geralmente porque alguém não quis permanecer no papel de pai. Vamos dar um desconto pra essas mulheres porque elas são pessoas também. Eu acho que o Dia das Mães acho não, né? É um dia comercial, acho que é um dia estúpido nesse sentido, mas se ele existe por alguma coisa, acho que vale a pena a gente valorizar e pensar nesse papel e nessa força. Porque, cara, qualquer mãe é muito forte, assim, acho que isso é unânime, né? Porque você deve ter que lidar com situações de decisão, eu lembro que eu tive, por exemplo, eu chorava muito, e a minha mãe ficava desesperada, porque acho que os primeiros 3 meses eu chorei compulsivamente, assim. E a minha mãe sempre conta essa história. O pediatra chorando, assim, falando, ela deve me achar uma péssima mãe. Eu acho essa história tão bonitinha que o pediatra falou, mas ela não conhece outra mãe, você é a única mãe que ela conhece. E acho que é isso, assim, acho que também cada um tem a sua mãe, valoriza a sua mãe. A relação com mãe e filho é uma relação que depois de um tempo, ela é uma relação construída mutuamente. Então você também tem responsabilidade sobre essa relação. Filhos, a gente também tem que dar um desconto para as nossas mães e a gente tem que começar a ter maturidade para compreender algumas coisas e compreender, por exemplo, mães que nem sempre estão em casa. E essas mulheres nem sempre estão em casa, não só porque elas gostam, são loucas pela profissão delas, e tudo bem se elas forem também, mas boa parte das mães que nem sempre estão presentes, nem sempre estão ali toda hora, porque elas estão trabalhando para te dar um futuro melhor, para te dar oportunidades às vezes que elas não tiveram. Tem que tentar não se ressentir disso, e eu acho que talvez por isso eu não tenha esse ressentimento com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que trabalha muito. A Marina me conhece já há anos, eu sempre falo isso. A minha mãe é uma pessoa que trabalha muito. E no caso dela é porque ela é louca pelo que ela faz. E isso não significa que você não seja a prioridade da vida dela. Acho que a gente só se ressente porque dizem pra gente a vida inteira que mãe é um negócio que tem que estar atrás da gente 24 horas. E não é. Mãe tem direito de cagar, mãe tem direito de sair com as amigas, mãe tem direito de beber, mãe tem direito de viver, mãe tem direito de namorar. Vamos parar também de culpar as nossas mães porque elas não são sobre-humanas. Mães são humanas e elas fazem as coisas eu não gosto muito desse discurso de que mãe é super-herói, né? Cara, mãe é humana. Eu acho sim que elas são seres humanos mais fortes do que os outros, até porque tem uma situação visceral de elas serem responsáveis por outra vida. Provavelmente só sabe se é a mãe. Eu tô falando aqui pelo que a gente escuta, né? Que eu acho que isso é bizarro. Mas, cara, é isso, mãe é humana e a gente tem que parar de colocar esse lugar comum só, né? Pai e mãe Exatamente. E vamos pensar nesses dias das mães, por que os pais não têm as mesmas responsabilidades afetivas e emocionais até que se as mães você têm? reparar, por exemplo, numa rede social, vamos fazer esse exercício. Olha a sua rede social no Dia das Mães, dá uma olhada, assim, né? Vai ter muita coisa. Olha no Dia dos Pais. Não é a mesma coisa.
E não é porque, né? Mas por que será, né? Porque de repente os pais não têm a mesma entrada, os pais não... Enfim, tem gente aí que nem tem pai e tem pai, né? Tem bastante. É difícil você ver uma pessoa que tem mãe e não tem mãe, né? Até porque eu não sei se as mães têm tanto essa escolha. Mas é muito fácil você encontrar uma pessoa que tem pai e não tem pai. Se você me entendeu, né? Você entendeu a sacada. Então dá um beijo na sua mãe. Dá um beijo para as nossas mães aqui, porque elas adoram o canal e elas sempre ficam, enfim. Ai, gente, muito amor. Eu sou muito apaixonada pela minha mãe. Eu sou muito apaixonada pela mãe da Tatiana. Ela me dá ovo de Páscoa, ela me dá livro de história. Amo muito, tá? Beijo!